Olá, olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Empreendelas e como vocês podem ver, temos um novo cenário. E hoje eu tenho uma convidada para lá de especial. Ela veio diretamente do Algarve para gravar comigo e contar um pouquinho da história dela no mundo beauty e também para falar um pouco do trabalho que ela tem desenvolvido lá no Algarve. E eu tenho aqui com vocês Sâmia, muito bem-vinda Olá, ao Empreendelas. obrigada pela E Sâmia, foi oportunidade. muito difícil chegar aqui, foi bom, né, o caminho? É um pouco distante, mas vale a pena. Vale a pena sim. Eu tô muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Quando eu abordei ela, de fato, a gente sempre olha para a pessoa e fala assim: "Nossa, mas será mesmo que ela é tudo isso, né?" E aí a gente começa a ler os comentários dos posts do Instagram e tinha tantos feedbacks positivos ali, né, de pessoas que já passaram por Sim. você, e por isso mesmo eu quis que você viesse. E eu queria te fazer uma pergunta, que geralmente é a pergunta que eu faço inicialmente, para que a gente entenda e conheça um pouco de você, além da profissão. Quem é a Sâmia? Mas espera aí que antes disso eu tenho uma surpresinha para você. A gente preparou uma coisinha aqui que é uma coisa Ah, nova, gente. Eu tava aqui tendo algumas ideias e eu falei assim, se calhar isso vai ser bom. E eu tenho uma pessoa que vai responder isso melhor. Por sobre mim? você. Vamos Olha lá. pra lá. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, Bom, eu sou muito suspeito para falar da Sâmia. A Sâmia é uma pessoa sem igual, muito cautelosa para cuidar da família, para ser uma boa esposa, uma boa mãe, sempre preocupada com o trabalho dela, mas sempre preocupada em ter um equilíbrio, né, na nossa família, no nosso dia a dia. A Sâmia, eu acompanho o sucesso dela desde o início, então eu acompanhei a evolução dela, que foi muito rápida. Então ela não tem, a gente costuma conversar que a gente não tem um plano B, plano C, a Sâmia simplesmente traça um plano e ela é muito determinada com isso, tá? Então acredito que seja um dos segredinhos dela aí para conseguir sempre o que ela quer e alcançar os sonhos dela, que também são os meus, né? Então é Ai, isso, que gente. lindo, que Um beijo, viu? Te bonito! amo. vocês me Que pegaram de surpresa. bonito, gente! Ele é meu marido, é o Alex. Ele tá comigo nessa jornada. Na verdade, eu nem sei se eu estou na jornada dele ou ele na minha, porque a ideia de vir para Portugal partiu dele. Mas E só antes de você prosseguir aqui, eu já gostei da atitude dele. Quando eu pedi o vídeo, foi muito rápido. Ele falou, claro que sim, porque às vezes o marido ele não apoia tanto assim, ele sim, gosta de ficar mais nos bastidores e ele não, ele realmente ele tá no jogo com você, ele né? tá. É aquilo, vamos, vamos. É agora, agora. E é sempre assim. E eu acho que esse é o segredo do sucesso. Um ser determinado e o outro falar, não, vamos fazer juntos. E, Um e dá ideia e o outro executa. Na verdade, a gente tem esse perfil. Um é planejador, o outro é executor. E isso é muito e nisso bom. é o match perfeito. É o mestre, foi. Porque quando os dois são muito executores, às vezes falta um pouquinho ali do equilíbrio para a razão, né? Sim. E Sâmia, você concorda assim com tudo que ele fala ou você acha que tem algumas coisas assim que você gostaria de falar sobre você mesmo? Porque é difícil, né, a gente falar sobre nós. Eu sou uma pessoa determinada. De fato, eu não tenho um plano B. O plano B é fazer o A dar certo. Então, ele tem razão quando ele diz que eu sou determinada. E eu sou uma mulher, filha de uma mãe muito forte, de uma mulher muito forte que me criou sozinha. E há 8 anos ela vem lutando contra o câncer e vencendo com muita maestria. Sinto Então, a minha muito. força vem dela. E eu tenho duas crianças incríveis, com o Alex, com meu esposo, que são a razão de tudo que eu faço. É por eles, mesmo quando eu me ausento em uma viagem, é por eles. E, e o Alex, que é o meu esposo, é meu companheiro, que está sempre comigo. Então, essa é a Sâmia, que se preocupa em ter entrega para minha família, para as minhas clientes, para o meu trabalho. Estou sempre preocupada com o todo e entregando 100%, que eu acho que a dedicação é a chave de sucesso. Você não dá pra entender um pouquinho assim quando a gente entende de comportamento humano, dá pra perceber que você é uma pessoa bem determinada, né? Porque quando eu falei com você do podcast que a gente conversou, lembra aquele dia? Você Sim, falou sim. assim: eu vou, eu quero ir. Sim, Não né? tem essa. Abraçou. E isso é muito difícil de ver hoje em alguém. Né? Porque as pessoas geralmente estão com os objetivos todos ali, meio que, ai, será que vai, será que não? E você não, você vai, né? Eu Você costumo foi. dizer que as oportunidades elas passam uma vez, ou você abraça ou elas vão embora.
E se você não abraçar, alguém vai abraçar por você. Então eu tô abraçando as oportunidades. Se falhar, eu fui, fiz, dei o meu melhor com certeza. E sempre vai ser assim. Sempre, ai, preciso de alguém para resolver. A Sâmia, será que ela topa? Topa. Eu sou uma pisciana fora do aquário. Eu tô sempre topando e desbravando o mundo e as oportunidades que a vida aparece. Tá, e você chegou aqui quando em Portugal? Eu cheguei em Portugal em março de 2020. Foi quando Nossa, bem na pandemia foi mesmo. quando estourou a pandemia. Eu cheguei no último voo que desembarcou em Portugal e logo depois fecharam os aeroportos. Era pra estar aqui. Era para estar aqui. Não era para permanecer, mas permaneci por conta da pandemia. Sim. E pronto, fiquei. Esse Sim. país que me abraçou. Aí logo veio da pandemia ou saíram as pessoas, né, surtadas ou grávidas. Eu saí grávida e um pouquinho surtada. Uhum. Tá, e eu conversei com você, né? Nós conversamos antes. Você não era dessa área. Você tem uma área completamente, né? Você veio de uma área completamente diferente. Sim. A minha pergunta aqui pra você, porque geralmente eu não pergunto muita coisa antes, porque eu quero descobrir na hora, né? Como que foi essa sua transição assim de carreira? Como foi chegar aqui? Como que você entrou nessa área da beleza? Como que foi tudo isso? Não foi planejado. Aconteceu, né? Eu cheguei em Portugal na pandemia, engravidei da minha filha, tive um puerpério muito complicado, porque enquanto eu estava em Portugal sem rede de apoio, minha mãe estava no Brasil passando por um processo de cirurgia no pulmão, então eu fui tendo crises de ansiedade, mais um garotinho de 2 anos e meio, que era o meu primeiro filho, e surgiu um curso online no Instagram de pestanas. Exatamente. Essa história eu sei, essa eu gosto. Foi através de um curso online e eu me entreguei. Eu falei, deixa eu fazer. Não imaginava que ali, naquele curso, estava a mudança da minha vida, que ia transformar todo o resto e me reconectar comigo mesma. Porque eu deixei uma carreira de executiva para trás. Eu sou formada em administração, atuo na área comercial há 20 anos. O que é muito bom para o que você faz hoje, né, também. Exatamente, né? Eu tenho uma gestão do meu negócio. E só que não era completamente diferente da área da beleza, onde eu lido somente com mulheres e com dores femininas. Então, eu consegui trazer, me resgatar, ao mesmo tempo que eu resgato mulheres que passam ali pelo meu estúdio. Vai muito além, né? Vai muito além As da pessoas acham técnica. Que é só tá... E não existe todo acho que tudo que a gente faz hoje com propósito, porque eu sempre falo isso, o propósito é muito importante, porque você pode ser uma faxineira e você pode ter um propósito ali, você pode ser qualquer coisa. Se você tem um propósito naquilo que você faz, você vai transformar vidas. E isso é muito bonito. Parabéns. Sim. Tá, e aí você veio, aí ficou aqui em Lisboa inicialmente. Isso, eu cheguei em Cascais, morei 2 anos em Cascais. E sempre com o desejo de voltar para o Brasil, porque eu ainda não estava trabalhando na área, né? Eu tinha bebê, tinha o meu filho e queria sempre voltar. E minha mãe lá, então, minha mãe abriu os aeroportos, ela conseguiu vir para Portugal e fomos passar férias no Algarve. E eu não sei, quem conhece o Algarve sabe que é lindo, é um paraíso que Portugal tem e me conquistou. E aí eu falei, eu quero vir para o Algarve, eu quero morar no Algarve. E em uma semana o meu marido, eu falei, vamos voltar para o Algarve? Vamos. A gente pegou e chegou em casa. Tudo sem planejamento. Vamos entrar no Idealista, encontramos um apartamento, fechamos pela internet e mudamos para o Algarve. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Algarve, porque... eu queria chegar aí, né? Porque hoje a Sâmia, eu não falei para vocês antes, mas ela atua na área da beleza, como eu falei inicialmente, mas ela é referência hoje no Algarve na área da estética. Você abrange tudo hoje, né? Eu trabalho com a parte de pestanas, mas no meu estúdio ele tem ali outros serviços. E por que ela tá aqui hoje? Porque a gente aqui tá tomando um novo rumo no nosso podcast, né? Eu falo que é nosso porque é de fato nosso. E nós vamos falar muito sobre posicionamento aqui. E quando eu convidei ela, é justamente nesse ponto que eu queria mesmo, que eu enxerguei, né? Eu falei assim, nossa, o posicionamento dela é muito forte. E você tem uma coisa que eu falo assim, é difícil também ter, que é a consistência naquilo que você criou. Então, você criou uma marca muito forte e você persiste nela. Tudo na sua página, inclusive no seu Instagram, né? Porque a gente sabe que hoje o Instagram ele é muito importante para tudo. Sim, a nossa vitrine, né? A nossa vitrine.
você fortalece muito aquilo e faz tudo sozinha. É isso que eu falo, meu Deus, que Tudo. mulher é essa? Tudo sozinha. As ideias, tudo. E me diz qual a importância, assim, na parte do posicionamento mesmo. Como é que você chegou no Algarve e falou assim, nossa, foi um insight? Você falou, nossa, não tem nada assim aqui, né? Depois vocês entram no Instagram para ver do que eu tô falando. Eu vim de São Paulo, né? E São Paulo, a régua para o atendimento ela é muito alta. Então, eu como cliente, eu sei que todos os lugares que eu frequento, eu avalio o todo, seja num restaurante, num estúdio de beleza, e eu percebia que faltava esse acolhimento no Algarve. O Algarve, ele tem uma característica de atender turista, né? E isso deixa muito vago, deixa o cliente Distante. muito distante, exatamente, não cria uma Pro conexão local. pro local. E eu pensei, não, eu preciso de um estúdio que crie essa conexão, que tenha entregue mais do que técnica, que entregue acolhimento, que seja um lugar que a pessoa passe e ela se sinta acolhida, se sinta conectada. E é por isso que eu fui pro nome, que é o estúdio hoje, né? Que é o estúdio Almani. dela é lindíssimo, gente. É muito fofo. Obrigada. E Sâmia, no Algarve, assim, você tocou num ponto bem importante, assim. Acho que quando a gente fala de posicionamento, né, as pessoas confundem muito, mas posicionamento é muito também da essência. Sim. É trazer o que você é, né? E quando você pensou em criar aquele estúdio, quais foram as referências? Você estudou um pouco do mercado? Como foi fluindo? Como é que foi Sim. tudo isso? Eu pesquisei os meus concorrentes, né? A gente precisa entender o que está sendo entregue para você suprir o que acontece no mercado. Busquei e busco atualização para o mercado, para o meu trabalho, para o meu espaço, para o atendimento. Entrego ali a experiência para a cliente, para ela sair do estúdio com a sensação de que ela não teve só um momento para cuidar da beleza, mas para cuidar da alma dela, do corpo dela, da mente dela. Às vezes é o único momento no dia que ela vai ter para se desligar, né, da vida de fora. E muitas mulheres hoje em dia estão sobrecarregadas. Então, criar um espaço onde você entrega, além da beleza, mas entrega também uma conexão com ela mesma, isso é muito bacana. Eu acho que também tem uma coisa de você meio que levantar uma bandeira Sim. de um estilo de vida, né? Sim. Como eu pude ver ali o seu esposo falando, que você é como se você estivesse mesmo fazendo um malabarismo, né? Você tá gerindo tudo ao mesmo tempo. É muito difícil. Porque eu olhando pra mim hoje, solteira, gente, é muito difícil gerir a minha vida. Imagine casada com um espaço aberto. Mas é possível. Que abre. É possível. Exato. É possível. E ainda assim, essa baita. Ela acabou de chegar da Suíça, estava na Suíça, Sim. né? Acho que você estava. Eu fiz uma palestra lá e demonstração lá. de técnica. Exatamente. E, gente, como que pode dar conta de tudo, né? Eu acho que tem que ser mesmo. Acho que seu curso também, a administração, deve ter ajudado bastante. Ajudou. E é a questão de você não se cobrar tanto, né? Porque quando você se cobra muito, você vai perceber que você falha. Porque não dá para ser 100% em tudo. Não consigo ser 100% mãe, 100% empresária, 100% esposa. Em algum momento você vai falhar, mas é aquela parte onde você, em outras ocasiões, você consegue suprir. Então, por exemplo, eu me ausentei dos meus filhos, fui viajar. Não fui 100% mãe presente, mas voltei para os meus filhos, me dediquei a eles, não fui 100% presente no volta. E isso é sobre você aceitar. Eu nunca tinha pensado nisso, é de fato isso mesmo, não dá para estar 100% em tudo, né? E aceitar isso, né? Quando você entende que você não vai ser 100% em tudo, mas que você faz o que você pode, é onde você consegue conciliar e dar conta de tudo. E quais, até hoje, assim, desde que você abriu o estúdio, né? Que são quantos anos abertos? 3. 3 anos. Hoje o Almani tem 5 meses. Eu iniciei na área da beleza há 3 anos. Mas que eu abri meu estúdio, que eu tenho colaboradoras, fazem só 5 meses. E me diz uma coisa, nesse tempo todo que você... Tem uma história que é muito interessante, que você conta, e eu acho que contou pra mim, mas seria muito bom você trazer aqui, que foi o início dos seus atendimentos, né? E isso é muito bom. Eu vou tomar uma água. Não sei se você quer falar sobre isso aqui, mas eu acho que é interessante o pessoal saber. Eu comecei numa cave e foi engraçado porque, como eu fiz o curso online, na pandemia, eu não tive ninguém para treinar. Eu não tinha amigas, eu não tinha família, eu não tinha ninguém.
E eu falei assim, eu vou alugar um espaço para eu trabalhar, porque eu não sabia como era entrar na área da beleza. Será que algum salão ia me contratar sem experiência, sem cliente? Eu falei, ai, é melhor eu Vou errar abrir o meu. sozinha. É melhor eu errar sozinha, e se nada der certo eu tentei, do que ir me prejudicar um espaço. Isso na minha cabeça, porque eu não tinha nada de conhecimento da área. E aluguei uma sala e a dona da sala, que hoje é minha amiga, ela virou e falou assim, ah, você tem clientes? Eu falei, não. Você é nova no Algarve? Eu falei, sou. Mas você tem experiência? E eu falei, também não. Ela, mas como assim? Eu falei, não tenho experiência, mas eu tenho determinação e vai dar Meu certo. Deus. Então eu aluguei aquela sala, era uma cave, não tinha janela, era muito úmido, um espaço completamente difícil para atuar na área das pestanas, porque a gente precisa de uma umidade de uma temperatura, de uma umidade ideal para entregar um trabalho bem feito. Mas eu fiz com o que tinha, fiquei ali por 5 meses e eu tenho clientes até hoje que começaram comigo lá na cave. E ela é muito engraçado porque elas veem essa evolução Elas e estão elas crescendo juntos, né? Fazem parte, isso sim, é muito fazem bom. parte e torcem junto. Então, a cada voo que eu pego para um lugar, para um evento, até mesmo hoje eu vim para cá, entrei, fiz lá uma foto indo para Lisboa, elas vibram, porque elas veem exatamente o meu trajeto, por onde eu comecei, e muitas delas hoje eu consigo, de uma forma, inspirar para saírem da zona que as pessoas dizem, ah, mas você fica na zona de conforto. Não, não tem nada mais Mas você, como desconfortável. todo mundo, teve desafios, assim, já, né, entrando nisso também, quais foram os maiores, assim, que você Os maiores, enfrentou? lidar com a crítica. Hum, As críticas, as críticas elas nós não te estamos minam, preparados, né? né? Ninguém está preparado para receber crítica. Mas aí quando você consegue perceber que quem te critica são as pessoas que não constroem nada, Geralmente não estão fazendo nada. elas não fazem nada, elas estão ali só para criticar. E eu comecei a perceber, mas por que eu estou recebendo crítica? Logo eu que acabei de começar numa cidade que ninguém me conhece. Por quê? Porque realmente eu já cheguei fazendo um movimento e isso incomoda, Quem né, tá parado? quem tá parado. E eu continuei, eu acho que a gente tem que fechar os ouvidos, tampar os ouvidos literalmente para as críticas e continuar. O importante não é fazer dar certo, o importante é fazer. O dar certo é uma consequência do fazer, então eu tenho muito isso. Sim, e você hoje também, eu sei que você tem um método que você criou, né? Você Sim. tem um método das pestanas em si, né? Porque eu não sei se hoje você faz outras coisas lá. Sim, eu tenho o Almani, na verdade o estúdio chama Almani, e Almani vem de almanizar. Almanizar é uma palavra que não existe no dicionário na língua portuguesa. E por que humanizar? Porque além da técnica, eu acho que eu precisava entregar mais, né? Eu queria me conectar com a minha cliente, todas as minhas clientes, elas têm isso, de buscarem ali no meu estúdio um refúgio, um momento delas de conexão com elas, de audição. Eu escuto muito, eu ofereço a música que elas querem ouvir e é aquilo, você vai criando vínculos aonde vai fortalecendo a sua marca. Então, hoje as minhas clientes, elas marcam e falam, eu vou humanizar, eu vou me humanizar. Porque é o momento de você ter com você mesmo uma conexão. Bonito nome. E eu tenho clientes que não querem falar nada, que elas querem simplesmente chegar no estúdio e ficar em silêncio. Então, até isso é você perceber Ter que você feeling, eu está acho, né? Um humanizando, pouquinho exatamente. de entender. Isso é muito bom, porque quando você entende de comportamento humano, eu amo isso. Eu também. Você começa. Eu falo porque, né, como eu te falei antes, eu trabalhei na Animale muitos anos e todas as clientes tinham perfis diferentes. Sim. Uma eu ficava horas na própria casa dela vendendo para ela, a outra só queria entrar no provador e aí se eu abrisse um Se pouquinho oferecesse algo. Não, nem água, nem café, era tipo aquilo, pronto, mas nunca deixou de comprar comigo. Eram minhas clientes fiéis. E isso é muito interessante, Sim. né? Porque não, às vezes você tem que entregar exatamente aquilo que ela precisa. E às vezes o que ela precisa é só deixar ela no tempo dela, ou às vezes o que ela precisa é de uma palavra de conforto. E ter esse feeling é muito importante, acho que em qualquer negócio, né? E você tem, eu acho que tem isso no seu método, faz parte do seu método, né? Faz parte do método de ensino, né? Porque hoje eu dou formação, eu tenho as alunas iniciantes para a pestana, e é o que eu digo para ela, o mercado tá cheio de profissionais. Cheio. Só que tem poucos profissionais que entendem a real dor do cliente. E é o que eu digo, nem sempre o cliente ele está indo buscar somente a técnica, somente a beleza. O cliente ele está indo buscar a beleza também, mas ele também tá em busca de um cuidado com ele, de um momento dele. Então eu ensino a técnica, mas dou todo o suporte para a aluna entender como ela vai tirar a técnica do papel,
transformar aquilo em arte nos olhos da cliente, mas conectar com aquela cliente, porque ela precisa também encher a agenda, ela precisa de um posicionamento na rede social dela, ela precisa ter toda aquela estrutura para ela não desistir. Porque começar é difícil, né? A gente sabe que todo início é complicado. Você vai se culpar por muitas coisas que não estão dando certo. E aí você acaba por desistir. É onde eu pego com as minhas alunas. Não é opção desistir. Você tem que conseguir fazer dar certo. E se um dia virar e falar, olha, não quero, realmente eu não gosto, aí você desiste. Mas você já fez dar certo. É uma escolha o desistir, né? Tá, e se você pudesse resumir em uma palavra o seu diferencial hoje dentro do seu método Almani? E uma palavra é difícil, né? Eu te deixei numa saia Uma justa. palavra, Mas pode ser uma frase, né? conexão. Conexão, É né? conexão. Muito bom. Eu me conecto muito com a cliente antes mesmo de iniciar o atendimento. Isso é bom. Na abordagem do WhatsApp ou Instagram, eu já entendo qual a necessidade dessa cliente, o que ela busca. Dentro do estúdio, eu também percebo o jeito dela, as características, se é mais natural, se é mais ousada. Porque quando você entende a cliente, você não tem uma receita de bolo. Nunca receita de bolo. É isso que eu ia te Você perguntar tem que entender agora. a cliente. Porque, por exemplo, hoje você atende você ensina para alunas as portuguesas, né? Sim, E para as brasileiras, que são perfis completamente diferentes. Você acredita hoje que tenha algo no seu método que isso surgiu agora, tá? Porque é uma curiosidade sim. minha. Que elas aplicam igual, que é uma regra, que você fala assim, nossa, isso aqui realmente é uma coisa que elas conseguem entender e elas estão aplicando, independente de serem brasileiras ou serem portuguesas. Sim, o método da extensão, eu sou muito prática e rápida. Eu acho que pegar na mão e vamos fazer assim é o que dá certo, porque você entende o processo. Então, eu ensino a técnica, tenho muita prática e já logo em seguida, né, no dia seguinte, nós temos a prática em modelo. Então, ela sai realmente do curso pronta para fazer o atendimento dela, pronta para iniciar o negócio dela do zero, como eu, que não tive uma pessoa presencial me ensinando no meu primeiro curso. Depois eu fiz outros cursos presenciais para me dar um suporte e tudo. Mas o start eu seguro mesmo na mão e entendo a dificuldade. Algumas alunas têm mais facilidade com a técnica, e isso é muito comum. Mas o treino e a persistência é o que faz todo mundo... E na sua visão, assim, quais são os maiores erros, né, que os profissionais hoje... Porque vocês devem saber que existem profissionais que, de fato, já têm uma experiência e uma facilidade, porque eu acho que isso é muito importante. Mas existem aqueles que também, né, entraram porque, isso aqui pode ser Tá que dê dando dinheiro certo. e tudo mais. Qual o maior erro hoje que cometem na sua área dos cílios, assim, que você... Não entregar a qualidade. Tem Mas muita gente tirando o pedido, faz a cliente... Não tem técnica, não tem cuidado, você não fala tem... na aplicação que Sim, cai, na algo assim? aplicação não entende sobre saúde ocular, que é de extrema importância, porque a gente está falando de olhos, né? Os olhos Isso é a muito nossa importante, visão. isso é muito Então, eu importante. também dou formação de saúde ocular. E eu acho que esse é o grande erro, porque muita gente hoje aprende, mas não entende sobre o produto que está sendo usado no olho da cliente, sobre as complicações que pode acontecer durante um procedimento, um excesso de cola, uma queimadura, porque pode ocorrer, né? E a gente está falando dos olhos, então... Eu acho que você fazer um curso de técnica, mas também buscar conhecimento para a parte de saúde ocular, de higienização, aonde você vai entregar todo o cuidado para sua cliente que está pagando, porque concorda comigo que o cliente ele não tem como saber se está sendo feito de forma correta. Ela confia no profissional e entrega os olhos dela para o profissional. Então, nós como os profissionais temos que buscar essa especialização em saúde ocular para entregar além da técnica, entregar todo o cuidado, toda, né, o que a cliente busca ali naquele momento. Procurando, né? E você também tem, assim, eu acredito que hoje você não são só 3 dias, né? São 3 anos fazendo a mesma coisa. Sim, sim. As pessoas te procuram muito como referência em algo, assim, ou... É porque quando eu falo de posicionamento, né, a gente tem que pensar na parte da rede social.
Eu queria saber como que é essa busca? Elas te buscam mais pelo Instagram, indicação? Como é que acontece isso? Por indicação, eu recebo muitas clientes, mas o Instagram, ele atrai muitas alunas. O Instagram hoje, ele vende mais o meu curso, mas o meu serviço é mais por indicação. É por indicação, Então, né? vai na Sâmia porque ela te acolhe, você vai, o espaço dela é lindo e você é um momento seu de descanso. Então, assim, eu tenho um público muito parecido. O meu público Elas são bem parecidas? o meu público são de mulheres mais velhas, são de mulheres que já têm o seu próprio negócio, que são empresárias, que são E médicas, sabem que ter são uma... advogadas. Talvez o tipo de conversa também que vocês abordam, a Exatamente. troca ali deve fazer com que isso aconteça, né? Não é um público tão jovem que frequenta. Eu tenho clientes jovens na faixa dos 18, 20 anos, mas é um público mais velho, é um público de mulher mesmo. E eu percebo que essas mulheres foram para o estúdio por conta do método Almani, por conta da humanização. Né? Elas enxergam em mim uma mãe com 2 crianças, elas enxergam em mim Se uma... identificam, né? Exato, a gente vai por identificação, né? A gente escolhe um local por identificação. Então, hoje as minhas clientes, elas têm um perfil muito bacana. São clientes que se tornaram as minhas amigas porque concorda que a gente migra e deixa toda a nossa família, todos os nossos amigos para trás. Mas você acredita que o seu posicionamento no digital, ele melhorou? Se fosse dar uma porcentagem, assim, o quanto melhorou no seu negócio quando você, de fato, se posicionou lá? 90%. É? 90%. Para chegar onde eu tô hoje foi a constância no Instagram todos os dias, mas é engraçado porque eu não me posicionava como eu me posiciono hoje. Se voltarem o meu Instagram para novembro, vocês vão perceber que só tinha técnica. Só o olho, trabalho. Não E humanizava. não tinha Sâmia, não tinha conexão. Quem era a Sâmia? Ninguém sabia. E foi através de um evento de beleza que eu participei em novembro, um evento incrível, todos os anos acontece, de 2 brasileiras. E elas trazem profissionais incríveis para palestrar, trazem palestrantes portuguesas, palestrantes do Brasil. Então, assim, são 2 imigrantes que criaram oportunidades para ambas as nacionalidades. E eu acho isso muito importante porque não é uma concorrência de nacionalidade. Nós, mulheres que trabalhamos na área da beleza, a gente tem que perceber isso. Eu acho que um serviço agrega o outro. E você ter essa parceria, hoje eu tenho várias parceiras, inclusive eu levo profissionais para estarem ministrando cursos dentro do meu estúdio, que a gente tem um espaço de academia. E eu acho que tem que ter essa conexão. Então foi neste evento que eu participei, que eu percebi que eu precisava virar a chave. Você já tá me meio que respondendo aqui a próxima pergunta. Porque eu ia te perguntar assim, tudo muda, né? Tudo. Tudo muda o tempo todo. E você tem um método, então como se manter atualizada do que acontece? Eu acho que é mais ou menos isso aí que você falou, né? Sim. É não estar parada, é mesmo que expandir a mente para estar em movimentos, ouvir uma coisa nova. É isso? O mercado da beleza, ele cresce muito, né? E muda. Todos os anos ele muda completamente. Produtos, uma hora é né? muito natural, uma hora ele é mais exótico. Então você está sempre se atualizando, tem que se atualizar. Porque quem não se atualiza fica para trás no processo, fica para trás na concorrência. Então você tem que buscar o melhor que o mercado está entregando em qualidades de produto e cursos de aperfeiçoamento para você ter sempre, né, a melhor entrega para sua cliente e está sempre em destaque no mercado. Tá, e você acredita hoje, Sâmia, com esse seu método, né, deve ter surgido, não sei se já aconteceu isso, mas pessoas que nunca tiveram contato com a área. Sim. Já teve? Já. Tá, eu acredito que sim, né? Eu acredito que tenha. É possível? É possível a pessoa aprender do zero? Ai, nunca nem peguei numa pinça. Como que... Eu não sei o nome dos aparelhinhos. Sim, da pinça. Da pinça. E sair uma boa profissional dali? É ou você possível. acha que... Tem que sair, né? Existe. Tem que sair. Eu digo que a aluna, ela vai chegar... Na verdade, eu nunca tive uma aluna que já veio da área da beleza. Todas as minhas alunas são alunas do zero. Que buscaram... Porque eu acho que se identifica com isso. Poxa, ela conseguiu também do zero... Não era da área da beleza, veio de uma área completamente diferente e fez dar certo. Então, esse parte assim da minha história eu acho que conecta nessa questão das minhas alunas. Então, todas chegam do zero,
Algumas têm mais facilidade que as outras, claro, mas o treino leva à excelência da técnica e é isso que eu bato nelas e falo muito sobre isso. A parte mais fácil de te fazer desistir é você não treinar. Se você quer desistir, é só não treinar. Mas se você treinar, você vai perceber que você está ficando boa e jamais vai ser uma opção você desistir de uma profissão que você investiu para entrar, né? Hoje você tem um estúdio, você tem uma família que as pessoas, né, olham assim, uma vida que no Instagram aparentemente é perfeita, né? Sim, E provavelmente é, porque o seu esposo falou, né, que você é uma super mulher. Mas qual foi o momento, Sâmia? Se chegou e se já teve esse momento também que você pensou assim, eu consegui. Foi na inauguração do Almani. Que veio, porque tem esse momento na nossa Foi. vida, tem uma música que eu coloco sempre em todos quase os meus posts, que ele se chama assim, I made it, é uma coisa assim, uma palavra, é uma frase em inglês que fala eu consegui, ou alguma coisa assim nesse gênero. E eu ouço ela e sempre vem a sensação, nossa, parece que a gente não tá vivendo aquilo, o nosso sonho, mas a gente tá, né? Sim. Eu tô exatamente onde eu planejei há muito tempo atrás. E eu queria saber, assim, você já sentiu esse... É um friozinho, assim, na barriga que dá? Foi na inauguração consegui. e eu falo isso porque uma pessoa me disse isso. Eu tava prestes a sofrer um burnout ali, de jogar tudo pro alto. Foi um momento muito complicado. As minhas clientes viram isso de perto, porque eu fiquei um mês com o estúdio fechado, passando por um processo de obra que foi complicado. E eu me questionei muitas vezes, será que é isso que eu quero para minha vida? Eu acho que eu tô me desgastando tanto e tá tudo dando errado, porque eu digo que antes de tudo dar certo, tudo vai dar errado. É mesmo uma prova de fogo, né? E tava tudo dando errado e eu falei, cara, eu acho que não é mais isso que eu quero pra minha vida. Chegou esse momento. E chegou muito perto. Só que quando foi a inauguração, que eu vi o meu estúdio lindo e repleto de pessoas incríveis me abraçando, eu ganhei muitas flores. Muitos abraços, inclusive tem lá nos destaques como foi a inauguração. Eu sou uma pessoa que eu abraço muito. Eu acho que o abraço é a conexão que a gente tem com as pessoas. Não tem nada mais valioso que um abraço. E eu recebi muitos abraços. E foi ali que eu falei, não, eu tô no caminho certo. E aqui é só o início. O início não foi lá na cave. O início é aqui. O início é hoje. Todos os dias quando eu levanto, eu falo, não, hoje é o início da minha jornada. Porque eu sou muito grata por tudo que eu já vivi. Isso é importante. Muito, muito grata. Eu sou muito ambiciosa também. Você fala assim, aonde você quer chegar? Eu não sei. Porque é tão grande que eu não sei. Mas e se eu não chegar? Meu marido, ele fala isso pra mim. Ele fala, mas e se você não chegar, você não vai se frustrar? Eu falo, claro que não. O importante é não parar. No máximo, e né? eu tô conseguindo, tô continuando. Então, assim, e quando eu falo de sucesso, não é financeiro. Um pouquinho a mais, né? Sim, e o sucesso não é financeiro. Ter sucesso, pra mim, como pessoa, não é ser um milionário e estar na Forbes, não. Ter sucesso pra mim é me sentir realizado e transbordar isso em vida de outras mulheres. E eu consigo fazer isso, eu venho conseguindo fazer isso. Eu tenho alunas que saíram de relacionamentos abusivos, eu tenho alunas que saíram de uma depressão pós-parto como eu. Então, quando eu trago para a área uma mulher que consegue transformar a vida dela, seja numa viagem, seja tendo uma realização de tempo, principalmente, que hoje o tempo é algo tão escasso, e você ser dona do seu negócio, ser dona do seu próprio tempo é muito bom. Então, o sucesso para mim é isso, é transbordar a satisfação que eu tenho em estar numa área que me abraçou tanto. Que bonito. E Sâmia, hoje, né, você tá lá no Algarve, você tem você falou que é uma mulher muito ambiciosa, né? E aí aqui é uma coisa que surgiu também na hora. Você pensa em abrir um segundo espaço? Tem algo aí que você tá planejando? Também não precisa falar se não quiser. Olha, um novo espaço para já não é uma ideia. Mas eu tenho outros projetos para o digital, que são projetos que mais que voltado em breve, para o digital, né? Isso vai sair do papel, até mesmo para eu atingir outras mulheres que não estão só na região do Algarve. Isso é importante. Eu acho que a internet, ela te ajuda, te facilita muito nisso, né? Você expandir o seu conhecimento para quem não está tão próximo. Mas eu tenho, inclusive, alunas que vieram dos Estados Unidos para cá fazer formação comigo. A Fê é uma querida, ela fez formação em fevereiro, inclusive ela voltou agora, foi lá no estúdio conhecer.
E, ou seja, ela me viu pelas redes, tá vendo a importância da rede social? Ela me conheceu pelo Instagram e falou, não, eu vou estar em Portugal e eu quero fazer formação com você. Então, essa é o resultado, assim, essa é a métrica de que tá dando certo e tem que continuar. E quando eu dei formação para ela, eu falei, poxa, eu podia expandir isso pro digital, porque se já chegou lá e eu não tenho como estar fisicamente lá, e foi aonde eu busquei uma outra formação, onde eu me formei hoje em Educadora Master Internacional. As minhas certificações, elas valem não só para Portugal, mas elas têm certificação também nas Américas, tá? E isso é algo que é um a mais para entregar para as alunas que me escolhem hoje como formadora. Tá, você me falou muito sobre a parte do posicionamento, o quão o posicionamento é importante, né, principalmente no digital. E aí agora eu consigo ver, né, você falar que uma Sim. pessoa vem de fora para fazer com você. Qual é a sensação assim que você tem? De, de que é importante. Por exemplo, quem não é vista não é escolhido. Não é nem que não é lembrada, não é escolhido. O seu posicionamento nas redes hoje, ele entrega mais do que você espera, porque você não sabe quem é a pessoa que está te assistindo do outro lado da tela e muitas pessoas se inspiram em você. Então, além do seu posicionamento, você tem que ter cuidado com o que você está entregando, Tá porque todo mundo te vendo. tá todo mundo te vendo e tem que ter responsabilidade no que você está entregando e dizendo também, né? Não é só levar a sua técnica, não é só levar o seu conteúdo, mas a veracidade do que você está Nós levando para a falamos de tela. uma coisa muito importante, assim, achei interessante você também concordar com isso, porque tem muitos profissionais que, né, abrem seus estabelecimentos e não tem mínimo de cuidado de entender se está tudo dentro mesmo das diretrizes, né, do Sim, país, de tudo isso. Você tem esse cuidado, né? tenho, Tem. tenho. Uhum. Hoje meu estúdio ele é completamente Estúdio, uma coisa regulamentado. muito importante, porque Sim, não é uma clínica, né? Muitas pessoas abrem o espaço e se titulam clínica e não é, não. né? Isso é muito perigoso, inclusive. As pessoas tinham que ter mais consciência em relação a isso também. O que você acha? Portugal tem muitas regras, né? E isso é muito bom, porque Coloca limites. coloca limites e você percebe que no mercado tem profissionais que deveriam estar de acordo com essas regras, então você sabe que o estúdio onde você escolheu para ser atendido, ele tá ok. Na prática, isso nem sempre funciona, porque tem pessoas que preferem agir contra a lei e entregarem ali algo que não faz sentido ao estúdio e ser chamado de clínica, como os procedimentos, isso é até um assunto polêmico, né? Como os procedimentos injetáveis. Então, tem estúdio que não tem nenhuma pia sequer para lavar a mão, mas faz procedimento injetável. Isso é algo que nunca vai passar pelo meu estúdio. Não cogito nem essa possibilidade, embora tenha E muitas se clientes que tiver, com peçam. certeza você vai ter uma coerência em relação Sim. a isso, né? E a busca tem uma busca muito grande por injetáveis hoje, né? Os clientes, você também vai colocar botox, vai colocar lábios e não. Indico profissionais maravilhosas que eu tenho como parceiras. E é o que eu disse em uma das respostas, a gente tem muitas parceiras na área da beleza. Então não tem por que você colocar tudo dentro do seu estúdio, sabendo que você tem uma profissional que tem aquele espaço lindo, maravilhoso, a clínica de fato, com um suporte médico para atender as clientes. E eu acho que uma indicação bem feita é melhor do que um atendimento mal feito, né? E qual que é a sua visão, assim? Você hoje, né, como nós falamos antes, muda tudo o tempo todo, né? Sim. E qual é a sua expectativa, assim, e a sua visão de mercado para essa área, para daqui a alguns anos, daqui a um tempo? Você acha que é uma área que vai crescer, que Vai. não? Vai Como é que você porque enxerga isso? a pestana em si, ela entrega autoestima. E um composto, por exemplo, hoje eu já ofereço vários serviços. Você entrega cuidado. Então eu digo que o profissional que está sempre se atualizando com o mercado e não fica só engessado no que ele aprendeu no início, ele consegue ir acompanhando e buscando o crescimento. Hoje a gente tem referências de mulheres como a Natália, enfim, hoje aqui em Portugal a Jennifer, que entregam qualidade e sempre atualizações para as clientes. E a gente se inspira nessas mulheres também. Porque são mulheres que começaram do zero, começaram do pequenininho e estão crescendo. E o crescimento, ele é isso. É você entregar sempre além, tá sempre à frente e sendo referência. Não só buscando por referência, mas se tornando uma referência no mercado, né? E aí as pessoas começam a. Você nem. Porque existe no início ali uma dificuldade de encontrar clientes, que você acaba, né, fazendo Sim. muita captação e daqui a pouco as coisas. O fluxo aumenta sem nem você nem precisar, você é percebe. procurada.
né? Isso, acho que quando você é procurada, você sabe que de fato você chegou no ápice mesmo, né? No limite, não no limite, mas no lugar onde Onde você almejava no início, né? você é referência, É. exatamente. E se você hoje pudesse dar um conselho para quem está começando, para uma mulher que, hoje tem uma profissão que não gosta, que, né, tem medo de abandonar, qual seria o conselho? Mude. Porque eu acho que não tem nada mais desconfortável do que permanecer no mesmo lugar. E isso eu costumo falar, se você reclama, se você para pensar, né? Nós estamos chegando no final do ano e as pessoas têm aquilo, quais são as minhas metas para 2026? A pergunta nem é essa. Quais foram as suas metas para 2025 que você realizou? Porque se você estiver reclamando das mesmas coisas e não fez nada para mudar, você vai continuar reclamando em 2026. Sinto, mas essa é a verdade. Então eu falo, não está satisfeita, tem que ir, tem que sair do lugar, do conforto que é desconfortável. Porque a zona de conforto, ela é desconfortável. Então tem que arriscar. Não sei se eu tenho habilidade para pestanas, mas começa. Eu sei que vai dar certo. Se você treinar, se você insistir, vai dar certo. Todo aprendizado, ele tem um resultado. Agora, você tem que ter persistência também. Tem que ter paciência e persistência. Porque é o que eu costumo dizer para as minhas alunas. Eu não entrego mágica. Eu entrego técnica e eu auxilio a desenvolver essa técnica mesmo depois do curso. Você parece ser muito prática, né? Eu consigo. Até no jeito de que você fala, é muito prática. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa é para finalizar, tá? E eu faço sempre. Você hoje, se tivesse que almoçar com qualquer pessoa, jantar, quem seria essa pessoa hoje? Hoje? Essa resposta, ela diz muito sobre você, sabia? Seria com Deus. Oh, que lindo! Eu tenho várias referências como pessoas que eu admiro, lindo. Empresários, mas... vou chorar. Caixa. Mas eu creio muito em Deus, embora eu não seja evangelizada em nenhuma religião. E tem o livro, né, Café com Deus, e eu tenho Deus tatuado aqui. Todos os dias, quando eu vou tomar o meu café, eu olho e eu falo, esse é o meu café com Deus. Todos os dias eu tenho o meu café com Deus. E quando eu comecei, eu lembro que eu chorava, as clientes estavam deitadas e eu doía muito. Eu tenho um problema na coluna, eu passei por uma cirurgia. Eu fiquei sem andar por um ano. Eu sou chorona, tá? Por isso eu tô com o olho assim. Eu fiquei sem andar por um ano, eu passei por várias provações, eu não podia ser mãe, hoje eu sou mãe de 2 crianças. A minha mãe tem essa doença que é cansativa, minha mãe vive com 20% do pulmão e não tem mais cura. Mas as pessoas, até minhas clientes, questionam isso e falam assim, Sâmia, como você consegue? Eu falo, não consigo, é Deus. Sempre vai ser Deus. Esse vídeo, inicialmente, né, era para ser a sua mãe, mas infelizmente, não conseguimos, mas eu vejo que você tem uma ligação muito forte com ela, né, também. E é isso, achei muito bonito isso que você falou. Eu sempre faço essa pergunta, porque eu já tive quem respondeu que almoçaria com o Bolsonaro, como quem falou. E a gente consegue ver da personalidade aí, né? Você foi a primeira pessoa que falou Deus. Né, geralmente falam família, enfim. Mas eu poderia buscar pessoas que já partiram, mas eu digo que tudo é o tempo. Tudo é o tempo de Deus. Tudo seria Deus. Você deu a resposta mais maravilhosa que podia também. Eu acho que Deus, ele tem que estar em tudo que a gente faz. E acho que energia é uma coisa que ela chega antes da sua presença. Sim. E eu vou te falar que aqui agora uma declaração minha pessoal, você tem uma energia muito boa. Obrigada. Você é uma mulher muito boa. Eu tenho um projeto na África, que é o Casa da Mãe Regina, que hoje, inclusive, você já é madrinha. E quando eu falei, você não hesitou, né? E falou de fato, eu quero ser também, eu quero fazer. Porque as pessoas ainda têm muita resistência, né? E às vezes é uma coisa mínima que faz uma diferença enorme, porque a gente sabe que faz. Se é 5 euros, se é 10 euros, não interessa. Faz diferença. E o que vai, a gente não tá fazendo isso para pessoas. A gente tá fazendo isso para Deus, né? E dá para ver, né, quando você fala, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu já quis ir na África. Então dá para ver a genuinidade do seu coração também, entendeu? E tudo que você já construiu, você não tenha dúvidas de que veio daí. Veio desse amor que você tem. E eu vou te falar porque eu nasci em lar cristão. E eu tive muitas fases com Deus.
Eu tive muitas fases distante de Deus também. Mas eu entendi uma coisa que... Eu vi essa frase muito recente, inclusive, e aí só fechou tudo que eu já pensava, que nós somos aqui na Terra a manifestação de Deus. Então, não fique procurando Deus em coisas que, em lugares que Ele não está, porque Deus, ele está na gente. Sim. E nós manifestamos o que Ele é. E se você manifesta hoje coisas boas, se você hoje... Que, né, eu não ia estender tanto assim, mas vamos lá. A Bíblia fala, né, que nós que conhecer, que a gente conhece o filho pelos frutos, né? E se você está dando frutos hoje, frutos bons, é porque de fato você também é uma filha boa. E você pode ter certeza que é isso. Tá Obrigada. bom? Ficamos por aqui então. Eu quero te dizer que estou muito feliz. Eu Estou também. emocionada, finalizo Eu também. emocionada, porque quando eu falo de Deus eu fico mesmo emocionada. E é isso, gente. Até a próxima. Beijinho grande. Obrigada.